Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nós estamos dando continuidade aqui à nossa aula de títulos de crédito, na qual estamos comentando aí os exercícios postados para vocês durante o período bimestral, né? São 6 semanas de exercício, nós já comentamos aí a primeira semana, a segunda, a terceira e a quarta semana. E a gente precisa, nessa aula agora, comentar a quinta semana de exercícios, né? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente dê, então, continuidade aí à nossa revisão de exercícios. Acredito que esteja aparecendo para vocês a tela do Google Classroom, né? E eu vou abrir aqui, então, a quinta atividade, né? E a gente, então, comenta essa atividade com vocês. Olha lá, estudo dirigido, quinta atividade aqui. Vou dar um pouquinho de zoom para facilitar a visualização e a gente vai comentar, então, essa atividade quanto à circulação dos títulos de crédito. Olha lá. Bastante coisa aqui de material e aqui os exercícios de revisão. Olha lá. Bom, pessoal, a atividade pertinente a essa quinta semana, ela diz respeito, na verdade, ao próprio trabalho semestral, ao trabalho do segundo bimestre, né? Que já tem aí no AVA data para ele ser entregue. Peço a vocês que deem uma olhadinha no AVA aí a respeito. E o que o trabalho fala? Ele fala o seguinte, olha, emitida uma letra de câmbio na qual figura a assinatura de aceite e após endossada pelo tomador beneficiário para o banco. Vencido o título, o banco protesta o sacado. Contudo, somente então descobre-se que a assinatura de aceite é falsa, de forma que o sacado sequer se vincula ao título. O pretenso sacado, diante do protesto indevido, move ação de indenização por danos morais contra o banco. Diferencie quanto à legitimidade de causa passiva, condição da ação, e a responsabilidade e mérito a depender da modalidade de endosso realizado, se foi um endosso próprio ou translativo, ou se foi um endosso impróprio ou endosso mandato. Pesquise a jurisprudência do STJ, com base aí no informativo 484 do STJ. Bom, pessoal, esse é o nosso trabalho aí. O pressuposto do nosso trabalho, olha só, volta aqui para mim, né? Põe na tela, né? Volta aqui para mim. O pressuposto do nosso trabalho é que a gente diferencie também o endosso próprio do endosso impróprio. E a gente já comentou na aula passada a respeito desse endosso próprio e desse endosso impróprio, né? E eu disse para vocês que o endosso próprio era chamado de endosso próprio porque ele era realmente um endosso, ele era propriamente um endosso, no sentido que ele transferia toda a propriedade do título do endossante para o endossatário, transferindo nisso a posse do título, claro, para que o endossatário pudesse cobrar esse título, ele precisa estar de posse do título, mas transferindo também o crédito, de modo que quando esse endossatário cobre o título e receba o crédito seja dele endossatário, né? De modo que o endossatário é realmente o credor do título de crédito. Então, no endosso próprio ou translativo, transfere-se a propriedade do título e do crédito, e o endossatário, então, se torna um novo credor desse título de crédito e também do crédito. Enquanto que o endosso impróprio, ao contrário, ele é chamado de endosso impróprio porque ele não é propriamente um endosso, de modo a transferir efetivamente a propriedade do título, né? Ou todos os efeitos e direitos decorrentes desse título. Não, o endosso impróprio, ele não é propriamente um endosso, ele é mais ou menos um endosso. Por quê? Ele transfere sim a posse. O título realmente vai sair do endossante impróprio e vai para a posse do endossatário impróprio. Então, o título fica, sim, na posse do endossatário impróprio. Contudo, o endossatário impróprio, ele não tem o crédito, ele não adquire a propriedade do crédito. Ele detém a posse do título, mas ele não detém a propriedade do crédito. Com isso, ele vai poder cobrar o título, porque sim, ele está na posse do
título e, portanto, ele tem a possibilidade de cobrar esse título de crédito. Contudo, se ele cobra e recebe o crédito não é dele, o dinheiro não é dele. Por quê? Não lhe foi transferido esse crédito, de modo que o crédito continua sendo do endossante impróprio, de modo que o endossatário cobra, recebe, mas ele é obrigado a passar esse crédito, ou totalmente ou parcialmente, a depender do negócio havido entre eles, para o endossante impróprio. Então, no endosso impróprio, transfere-se a posse do título para fins de cobrança, mas não se transfere o crédito. O endossatário impróprio cobra, recebe, mas o crédito não é dele, endossatário impróprio, o crédito continua sendo do endossante. Pessoal, e aí eu queria trazer essas ideias, né, justamente para o nosso trabalho semestral. E para conseguir explicar esse trabalho semestral, eu fiz um desenho na nossa lousa aqui, né, e eu vou compartilhar a lousa com vocês. Olha lá. Olha lá a nossa lousa, né, compartilhando aí a lousa com vocês, né. E agora eu vou lá na frente da lousa para a gente trabalhar um pouquinho, então, esses conceitos de endosso próprio e endosso impróprio na lousa, né? Então, me aguardem aí que eu estou chegando. Olha lá. Bom, pessoal, cheguei aqui na nossa lousa, né, e a gente vai comentar, então, a respeito desse trabalho semestral, desse trabalho semestral sobre endosso próprio, endosso impróprio e a jurisprudência do STJ. Olha, pessoal, então, títulos de crédito, trabalho semestral aí, né, que a gente vai trabalhar então. Olha só, qual que é a história? A história é o seguinte, nós temos um título de crédito que foi emitido pelo devedor. E nós já vimos que a emissão de um título de crédito ele recebe o nome de saque. Então, o devedor emite esse título de crédito e, claro, né, não vai poder permanecer na posse do título de crédito, ele vai ter que entregar esse título de crédito para um credor. Então, o título está na posse do credor. Só que o credor, ainda que tenha direito de cobrar o devedor, o credor opta em transferir esse título para terceiro, que é o banco. O credor, então, transfere o título para terceiro, que é o banco. E como que é feita essa transferência do credor para um novo credor? Através do ato cambiário, que a gente já comentou aí, que é o endosso. Então, o credor de posse do título endossa esse título para um terceiro, que é o banco, né? De modo que o credor é o endossante, que é quem realiza o endosso, e o banco é o endossatário, porque recebe esse título, né, das mãos do endossante. E o título, então, de posse do banco, torna o banco credor desse título de crédito, né? Então, o banco está de posse desse título de crédito e, consequentemente, o banco é o credor do título de crédito. Essa é a historinha, essa é a cadeia de circulação da nossa questão. Bom, pessoal, e aí o banco, então, ele estando de posse do título, tornando-se o credor desse título de crédito, ele vai, então, promover cobranças desse título de crédito. O banco, ele pode promover a cobrança do credor? Pode, porque o credor, como endossante, ele se tornou co-devedor solidário do título, sem problema algum. Claro que, nesse caso, sendo o credor endossante, ele é devedor indireto. E sendo devedor indireto, é necessário que primeiro o banco proteste esse credor. Ou então, o banco pode optar em realizar a cobrança lá do devedor originário desse título de crédito. Porque o devedor originário do título de crédito firmou uma declaração originária e, consequentemente, é também o devedor solidário do título. O banco, sem problema nenhum, pode cobrar esse devedor indireto. Esse devedor direto aqui. E sendo devedor direto, não há necessidade de protesto prévio para a cobrança do devedor direto. E o banco, então, opta em cobrar um dos dois. Bom, vamos supor que, ainda que o banco possa cobrar o devedor, o banco opte em cobrar o devedor.
banco opte em cobrar o devedor, e aí não há necessidade de protesto. E cobra o devedor não se manifesta, fica por isso mesmo, e o banco, então, resolve ou protestar o título, ainda que seja um protesto facultativo, ou apontar aquele devedor nas entidades protetivas de crédito, negativando o nome do devedor. E aí o devedor, então, depois disso, ele resolve fazer um financiamento bancário e descobre, por exemplo, que o seu nome está negativado e esse financiamento lhe é negado. E o devedor, então, fala, meu Deus. E aí ele vai atrás para descobrir por que o nome dele está negativado e ele descobre que a negativação se deve, foi decorrência aí da cobrança do banco contra ele de um determinado título de crédito que não foi pago e o banco, então, apontou o nome desse devedor negativando. Só que quando ele vai olhar o título, ou pelo menos a fotocópia do título ou a dívida em si, ele descobre que não foi ele que emitiu aquele título de crédito. E que se consta alguma assinatura, não é dele. Ou seja, a assinatura é falsa. A assinatura é falsa. Ele não assinou, ele não é o devedor daquele título de crédito. E aí, quem poderá nos defender? Quem poderá nos defender? A saída do devedor é promover ações de declaração de inexistência de dívida, declaração de inexistência de dívida, ação declaratória de inexistência de dívida, é claro. Mas, como todo mundo é filho de Deus, vai acumular essa ação declaratória de inexistência de dívida com pedido de indenização por danos morais. Com pedido de indenização por danos morais. E aqui que está a questão. A questão, ela pergunta justamente sobre essa ação de indenização por danos morais. Bom, contra quem que esse devedor vai promover a ação de indenização por danos morais? Ele, devedor, pode promover essa ação de indenização por danos morais contra o credor em razão da negativação indevida do nome dele? Claro que pode. E por que ele pode mover essa ação de indenização? Porque se o título estava com o credor, mas na verdade, se o título estava com o credor, dizendo que o débito era do devedor, mas o devedor não assinou nada, é falso, provavelmente quem falsificou a assinatura foi o credor. E aí, para fazer dinheiro com aquele título, o credor fez uma operação de desconto no banco, transferindo o título do banco e pegando um dinheirinho aí do banco. Claro que muito menor que o valor nominal do título, mas pegando um dinheirinho do banco. Então, esse credor aqui, provavelmente foi ele que realizou a fraude, e ele realizou a fraude visando a obtenção de uma vantagem indevida do banco, fazendo uma obtenção de uma vantagem indevida do banco. De modo que o banco, na verdade, entrou meio de gaiato, foi vítima também de uma fraude realizada pelo credor. Então, não há dúvida que esse devedor vai poder, sim, mover ação de indenização contra o credor. De modo que, olha só, se o credor pode mover essa ação de indenização, se o devedor pode mover essa ação de indenização contra o credor, nós estaremos diante aí, do credor com legitimidade passiva, quer dizer, ele pode ser réu dessa ação, e provavelmente aí, ficando demonstrada a fraude, o credor também vai ser condenado a pagar a indenização por danos morais contra o devedor pela fraude perpetrada. Agora, veja, ainda que o devedor possa mover essa ação de indenização contra o credor, se ele fez tudo isso, é porque ele está sem dinheiro, Então, na verdade, você até pode mover ação de indenização contra o credor, mas na hora de executar o que você eventualmente vier a ganhar, não vai achar patrimônio nenhum para pagar essa dívida. Então, na prática, não adianta muito, ainda que se possa, na prática, não adianta muito mover essa ação de indenização contra o credor. Agora, desse quadro aqui, dessa circulação toda que a gente tem aqui, quem tem dinheiro? De verdade, o banco. O banco é quem tem dinheiro. Então, ainda que se possa mover ação contra
que não interessa muito. Na prática, o melhor mesmo é tentar mover a ação contra o banco, porque é o banco que tem dinheiro. O banco não tem dinheiro, né? E a nossa ideia é receber ação de indenização. Então, o melhor mesmo é tentar mover a ação de indenização contra o banco. E é possível mover essa ação de indenização contra o banco? Será que o banco tem legitimidade passiva nessa ação de indenização? E a resposta é claro que tem, porque foi o banco que, na sua cobrança, levou à negativação do nome do devedor. Levou à negativação do nome do devedor. Então, é claro que o banco pode figurar no polo passivo, é claro que o banco tem legitimidade passiva, porque foi ele que realizou o apontamento, realizou a cobrança, realizou o apontamento e a negativação. Bom, então, em questão de condições da ação, de legitimidade, perfeito. O devedor pode sim mover a ação de indenização contra o banco, porque foi o banco que deu o nome dele, deu a cara dele, a tapa, quando negativou o nome do devedor. Agora, a pergunta é, em que pese o banco ter legitimidade passiva para figurar nesse tipo de ação, será que o banco vai ser efetivamente condenado a pagar a indenização por danos morais ao devedor? E a resposta é, depende do tipo de endosso. Segundo a jurisprudência do STJ, depende do tipo de endosso. Então, o pulo do gato está aqui, depende do tipo de endosso. E nós temos aí, galera, deixa eu pegar o pincel atômico aqui, né? Nós temos aí dois tipos de endosso, o próprio, né, e o impróprio. Vamos começar analisando o endosso próprio. Então, veja só, o banco negativou o devedor ajuizou a ação contra o banco. O devedor ajuizou a ação contra o banco. E o banco estava de posse do título, por ser um endossatário, a partir de um endosso próprio, manifestado pelo credor endossante para o banco endossatário. E, sendo um endosso próprio, o endosso próprio, ele transfere o título, mas também a titularidade do crédito, de modo que tanto o título quanto o crédito pertencem ao banco. Tanto o título quanto o crédito pertencem ao banco. E, deste modo, quando o banco, então, cobrou o devedor e, não recebendo, negativou o devedor, o banco era detentor do título e do crédito. E, com isso, o banco cobrou em nome próprio uma dívida que era dele, integralmente dele, em benefício dele. E, por isso, a jurisprudência entende que, nesse caso, o banco estava cobrando em seu benefício, estava cobrando para si e, portanto, assumiu todo o risco daquela determinada cobrança. E, consequentemente, quando o banco cobrou o devedor e negativou o devedor, ao ter assumido todo o risco, ele também tem responsabilidade. Ele também tem responsabilidade. E tendo responsabilidade, significa que ele vai ter que arcar com os danos morais causados ao devedor. Então, em caso de endosso próprio, essa ação de indenização por danos morais contra o banco, ela vai ser julgada procedente. O banco vai ter que pagar a indenização por danos morais ao devedor. Essa é a ideia fixada na jurisprudência do STJ. Bom, pessoal, só que a gente não tem apenas esse tipo de endosso. Nós temos um segundo tipo de endosso. Né, que é o endosso impróprio. E no endosso impróprio muda tudo, gente.
No endosso impróprio muda tudo. Então, vamos analisar agora essa mesma ação, essa mesma situação fática, mas agora diante do endosso impróprio. Agora, diante de um endosso impróprio. Olha lá, no caso do endosso impróprio, e ele é impróprio porque ele não é propriamente um endosso. É mais ou menos um endosso. Porque ele permite sim a transferência do título. Então, o título fica na posse do endossatário, que no nosso caso é o banco. Mas ele não transfere a titularidade do crédito. O crédito não é do banco endossatário. O crédito, na verdade, continua sendo do credor endossante. Então, o título, no caso do endosso impróprio, o título vai para o banco, mas o crédito não. O crédito permanece com o credor endossante. E aí o banco, então, de posse do título, mas não de posse do crédito, resolve cobrar esse título, né, esse crédito do devedor. Ele pode? O banco pode? Claro que pode, porque ele está em posse do título e o credor é o possuidor, em regra, cai. E o banco, então, ele cobra esse título, e nós já vimos que o devedor não paga, mas não paga porque a assinatura não era dele, era falsa. E ele, então, o banco, então, negativa o nome dele, ele, devedor, fica bolacho da vida e entra com a ação de indenização contra o banco. E aí o banco vai fazer a sua defesa. E a defesa do banco vai ser o seguinte: eu, banco, estou de posse do título, mas eu recebi esse título através de um endosso impróprio. E, estando de posse do título, eu posso cobrar. Mas, em sendo endosso impróprio, eu não recebi o crédito. O crédito continua sendo do credor. Então, na verdade, quando eu cobrei esse título e eu, banco, posso cobrá-lo, eu o fiz não em meu nome, banco. Eu fiz em nome do credor. Eu fiz fazendo uma função ao credor. Tanto é que se eu recebesse esse dinheiro, eu teria que dar, não integralmente, né, mas uma parte dele, uma grande parte dele para o credor. Eu, banco, não cobrei em nome próprio. Eu cobrei seguindo ordens do devedor. Porque eu, banco, detenho o título, mas não detenho o crédito. E sendo assim, eu, banco, quando negativei, o fiz acreditando piamente no credor, que aquele título estava válido e seguindo as ordens desse credor. Por isso eu não fiz em nome próprio, eu fiz tudo em nome do credor. Sendo assim, a responsabilidade não é minha, banco, não é minha, banco. A responsabilidade é integralmente do próprio credor, porque foi ele que deu a ordem e tudo foi feito em benefício dele, credor. De modo que o devedor ajuiza a ação contra o banco. Mas em se tratando de endosso impróprio, a ação vai ser julgada improcedente, porque o banco fez o ato, mas não fez em nome próprio, fez, na verdade, em nome do credor. E a ação, então, ela é julgada improcedente. O banco não tem obrigação de pagar indenização por danos morais. A responsabilidade e, consequentemente, o dever de pagar indenização por danos morais, no caso de endosso impróprio, é todo do credor. E é isso, então, que estava sendo perguntado na nossa questãozinha referente ao trabalho semestral. Vamos recapitular? Olha só. O devedor, ele tem legitimidade ativa para promover ação contra o banco? Sim, em qualquer caso. O banco tem legitimidade passiva para figurar nas ações movidas pelo credor? Sim, em todos os casos. E agora, quanto ao mérito da causa? Vai depender do tipo de endosso. Se o banco recebeu o título da mão do credor a título de endosso próprio, o banco se tornou possuidor do título e credor, de fato, titular do crédito. E por isso, então, quando ele negativou em nome próprio, agiu em benefício próprio, ele é responsável e será condenado a pagar ação de indenização, né? Será condenado na ação de indenização.
ela será julgada procedente. Agora, se o banco recebeu o título, porém com um endosso impróprio, apesar do banco ser titular, né, da posse do título e poder cobrar, ele não é titular do crédito, então ele não cobra em nome próprio, ele cobra em nome do credor. E por isso, né, ele, banco não tem responsabilidade. A ação, então, ela vai ser julgada improcedente e o banco não vai ser condenado a pagar indenização. Pessoal, esse é o trabalho semestral. É isso que eu gostaria que vocês analisassem e constassem do trabalho escrito a ser entregue no prazo previsto no quadro. Nós ficamos por aqui e eu vou gravar uma outra aula em sequência aí a respeito da atividade número 6. Muito obrigado e grande abraço a todos.